pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Reverendíssimo Padre Silvano, digníssimo pároco desta paróquia, do Senhor Bom Jesus crucificado, reverendíssimos vigários paroquiais, Padre Fábio, Padre Júlio, reverendas irmãs, paraninfos deste dia, os amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Neste sexto dia do nosso solene novenário, somos convidados a refletir sobre um tema que é fundamental para a nossa vida cristã, para o nosso crescimento na santidade, para conseguirmos chegar ao céu, que são as virtudes. Durante o novenário, estamos seguindo o catecismo da Igreja Católica. Portanto, com certeza, estamos fazendo aqui, todos os dias, um estudo, né? Aprendendo ali a doutrina. E é claro, o que nós precisamos é colocar isso em prática. E para chegar ao céu, nós precisamos de ser santos. Não podemos ter medo de falar, né, de afirmar isso. Né? Eu quero ser santo, eu vou trabalhar para ser santo, porque se eu quero ir para o céu, no céu, né, só entra aqueles que são santos. Em um mundo que muitas vezes nos puxa em direção contrárias ao Evangelho, é essencial então que compreendamos e busquemos cultivar estas disposições que nos aproximam de Deus, para que possamos viver uma vida santa. Portanto, vamos refletir um pouquinho sobre o que é a virtude, algumas virtudes, aprender o que consiste, principalmente algumas principais virtudes, e tentar dar alguns conselhos para que possamos prestar um pouco mais de atenção, para colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, que é onde nós vamos, então, nos santificar. Aproveitar bem esta novena é importante. Por quê? Porque é justamente uma caminhada que nós fazemos durante 9 dias, 10 dias, contando com a festa, de mais orações, né, de mais frequência à igreja, de graças, de confissões, de comunhões. Então, é de grande importância para nós esta participação, porque daqui nós, pelo menos deveríamos, né, mas com certeza aqueles que aproveitam vão sair mais santos do que entraram aqui, ou se não entraram na santidade, com certeza vão sair na santidade, por conta da graça de Deus Nosso Senhor, que tem a oportunidade de receber. Falando então sobre a virtude, em primeiro lugar, nós precisamos saber a definição de virtude. Assim, encontramos esta definição no próprio catecismo da Igreja Católica, que nos ensina que a virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem.
Então não se trata de um ato isolado de bondade, um ato isolado, um ato bom que eu faço. Não, é uma inclinação constante, estável da nossa vontade, da nossa inteligência, do nosso raciocínio para o bem. Eu estou sempre voltado para fazer o bem em todos os momentos. E então eu fico repetindo muitas vezes aqueles atos bons. E aí eu adquiro as virtudes. Então a pessoa virtuosa não apenas realiza atos bons, mas ela se esforça para poder dar o melhor de si, buscando o bem e acolhendo em suas ações concretas. Sempre eu estou fazendo atos bons, mas eu estou buscando fazer cada vez mais, cada vez melhor, dar o meu melhor para fazer o bem. Então, assim é a definição de virtude. Isso é virtude. Então, as virtudes, elas são o termômetro da minha santidade, da minha santificação. Quanto mais virtuoso, mais santidade. As virtudes humanas, também chamadas de virtudes morais, são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais do entendimento e da vontade que regulam os nossos atos, ordenam as nossas paixões e guiam a nossa conduta segundo a razão e segundo a fé, diz o Catecismo da Igreja Católica. Elas nos proporcionam facilidade. No próprio Catecismo, nós aprendemos que são 4 as virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza, temperança. Virtudes que são como, essas 4 virtudes que são como os eixos sobre as quais todas as outras virtudes se apoiam. Essas são as principais. E todas as outras se apoiam nessa. Então é muito importante a gente prestar atenção nessas virtudes, que nós vamos ter oportunidade de usá-las todos os dias e em vários os momentos do dia. Prudência, justiça, fortaleza, temperança. A prudência, por exemplo, nos ajuda a discernir o verdadeiro bem em cada circunstância e a escolher os meios corretos para poder alcançar esses bens. A prudência nos ajuda ali a fazer uma boa escolha. A temperança modera a atração dos prazeres, nos dá também um equilíbrio, e nos dá esse equilíbrio no uso dos bens criados, das coisas que nós usamos aqui neste mundo, garantindo o domínio da vontade sobre os nossos instintos, sobre as nossas vontades humanas. Sim, meus amados irmãos, além das virtudes humanas, existem também as virtudes teologais, que todos sabem, estas são mais conhecidas, a fé, a esperança, a caridade. E essas virtudes são infundidas por Deus nas nossas almas, diferente das outras, que nós vamos adquirindo. Elas são infundidas por Deus. Para quê? Para nos tornar capazes de agir como filhos de Deus e de merecer por elas, pelos atos dessas virtudes, a vida eterna. Elas são, meus amados irmãos, o fundamento da atividade moral cristã,
animando-a e dando-lhe seu caráter especial, né? Informam e dão vida a todas as virtudes morais. Ou seja, a nossa vida mesmo com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? É a vida com viver unido ao nosso Senhor, unido a Deus, vem justamente, né, pelas virtudes teologais, aquelas que diz respeito diretamente a Deus. Por isso, nós passamos por uma segunda reflexão, que é este papel importante das virtudes na nossa santificação. E aí, o objetivo de uma vida virtuosa é nos tornarmos semelhante a Deus. É a vida em Cristo. Eu vou viver a vida em Cristo, a vida de Cristo, a vida de Deus, a participação, né, da vida de Deus. É Ele que infunde em nós pelas virtudes teologais. Então, as virtudes não são apenas um conjunto de regras a serem seguidas, mas é um caminho, né? É o caminho da santidade, é o progresso de cada dia, né, no bem. É um caminho que nos transforma, é um caminho de transformação, transformação interior, que nos leva a esta comunhão, esta união com o amor, né, divino, né, com Deus nosso Senhor. Então, as virtudes humanas são adquiridas pelo esforço humano e são frutos e semente dos atos morais bons. As virtudes teologais são infundidas por Deus. Elas nos dispõem a viver em relação direta, podemos dizer assim, com a Santíssima Trindade. Então, além essas virtudes teologais têm Deus como sua origem. Ela vem de Deus, Deus é que nos dá, Deus infunde nas nossas almas sua origem, seu motivo e seu objeto, né? Deus, Ele é conhecido pela fé, Deus é esperado e amado, né, por si mesmo. Então, a caridade, em particular, nos leva a render a Deus o que lhe devemos em toda a justiça como criaturas. Nós vamos nos unir, então, justamente pelo amor, né, o amor que nos une inteiramente a Deus nosso Senhor. Assim, meus amados irmãos, ao cultivarmos as virtudes, permitimos que a graça de Deus atue em nós, nos moldando à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as virtudes vai nos fazendo cada vez mais parecer com Jesus. Os atos bons, a bondade, o correto, aquilo que é certo. Jesus é o bom Jesus, aquele que faz o bem, aquele que pratica o bem, aquele que não tem erro. Então, quanto mais nós estamos fazendo o bem, quanto mais nós estamos fazendo atos de virtudes, praticando a virtude, mais nós vamos parecendo com Jesus, mais nós vamos nos identificando com Ele, sendo a imagem dEle. Então, as virtudes nos capacitam a responder a esse chamado de Deus para a santidade, que é um chamado para todos nós, para todos os batizados. Todos os batizados são chamados a ser santos, chamados para a santidade. Então, aqui nós temos as virtudes que nos fazem assim. Finalmente, meus amados irmãos, nós precisamos então de colocar em prática no nosso dia a dia, na nossa vida cristã, todas essas virtudes. Como podemos então
aplicar essas virtudes no nosso dia a dia. Nós precisamos de entender sempre a virtude. Por isso, estudar o catecismo é importante. Que aí eu vou saber o que é cada virtude, como cada virtude é praticada. E assim eu vou conseguir aplicar, né, na minha vida aquela virtude. Né? Se eu nem sei que existe, por exemplo, a virtude da prudência, como é que eu vou praticar a virtude da prudência? Eu nem sei se ela existe. Né? Então, no catecismo, nós vamos aprender sobre cada virtude. Né? Estudar a religião, estudar o catecismo é importante para isso. Eu sei, aí eu vou colocar em prática na minha vida. Então, antes, por exemplo, de tomar decisões importantes, especialmente aquelas que afetam a nossa vida espiritual, né? A vida espiritual dos outros, do nosso próximo, nós devemos buscar a sabedoria de Deus através da oração, através do discernimento, ou seja, é a virtude da prudência, né, que vai nos ajudar, que nos ajuda a aplicar os princípios morais, né, a casos particulares. A gente não pode sair fazendo assim de qualquer maneira. Espera aí, isso é uma decisão importante. Eu tenho que pensar, eu tenho que rezar, pedir a Deus, né, ponderar isso, aquilo. Não sei, peço um conselho. O que é isso? Eu estou praticando a virtude da prudência. Estou sendo prudente, né, nesse agir para tomar essa decisão. Então eu preciso dessa virtude, né, e quando eu não tenho, eu peço a Deus que me ilumine, que me dê a graça. A virtude da justiça, por exemplo, né, em nossas interações diárias, somos chamados a dar a cada um o que lhe é devido. Justiça, né, isso se manifesta na honestidade em nossos negócios. Nós estamos sempre aí, né, agindo com o nosso próximo, né, fazendo negócios, precisamos ser justos, né? Então, precisamos estar ali no respeito pela dignidade de cada pessoa, para dar o que ela merece, na busca pela equidade em todas as situações, para agir sempre com justiça. Então, nós precisamos praticar essa virtude. Uma virtude também que é muito importante e que nós temos necessidade dela em muitos momentos da nossa vida, é a virtude da fortaleza. Em cada momento nós precisamos de enfrentar dificuldades para poder manter a nossa santidade, para manter a graça, para não cair no pecado, para não cair na tentação. Quanta fortaleza nós precisamos. Às vezes nós caímos, rendemos no pecado por uma tentação até fraca, por uma bobagem. Por quê? Porque não tem a virtude da fortaleza. Então eu preciso ser forte. Então eu preciso ser forte para poder atacar o inimigo. E preciso ser forte também para resistir, mais forte ainda, para resistir. Então, a virtude da fortaleza, fazer ali atos desta virtude, mesmo que eu sofra, mesmo que eu vou passar aqui uma dificuldade, mas eu vou resistir para não pecar. Temperança nos convida à moderação. Isso significa usar os bens criados com sabedoria, controlando nossos apetites, desejos, para que não nos desviemos, nos desviem do nosso propósito maior, que é Deus. Uma temperança, senão a gente se desvia por outro caminho. E, finalmente, meus amados irmãos, as mais importantes, a virtude da fé, a esperança e da caridade. Essa nós precisamos de
cada vez fazer crescer. Ah, mas eu já tenho a fé, já tenho a esperança, já tenho a caridade, porque o Senhor falou que foi Deus que infundiu nas nossas almas. Sim, Deus infundiu nas nossas almas, no dia do nosso batismo, mas precisamos de fazê-las crescer. Cada dia eu posso ter mais fé. Por mais fé que eu tenha, eu posso ter mais. Por mais esperança, eu posso ter mais esperança. Por mais caridade que eu tenho, por mais que eu ame a Deus, eu posso amar mais. Então, a gente vai repetindo esses atos, nós vamos pedindo a Deus, aumentai a minha fé, a minha esperança, o meu amor. Dizendo que amamos a Deus, né, que cremos nele, que esperamos. Muitas vezes falamos muito da fé, falamos muito do amor, às vezes não falamos tanto da esperança, mas também faz parte destas 3 virtudes que são necessárias para poder um dia chegar ao céu. Precisamos de esperar, né, chegar lá um dia. Não que nós precisamos, né, no sentido de ficar ali sentado, esperando, né, o céu chegar. Não, eu espero, ou seja, eu faço tudo aquilo que é necessário fazer para chegar lá um dia. Assim então, meus amados irmãos, as virtudes são esses dons de Deus, frutos também do nosso esforço. Elas são o caminho para uma vida verdadeiramente unida a nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos viver de fato em Jesus, queremos de fato viver unido a Jesus, precisamos então de praticar as virtudes. Assim, ao cultivarmos as virtudes em nosso coração e em nossas ações, não apenas nos tornamos pessoas melhores, mas também contribuímos para a construção, para a melhora do reino de Deus nosso Senhor aqui na terra, para a santificação cada vez mais da igreja. E assim então, meus amados irmãos, que o Espírito Santo nos guie e nos fortaleça para que possamos viver uma vida virtuosa, buscando sempre o bem e praticando o bem. Isso para a glória de Deus, para a santificação das nossas almas, para a nossa salvação. Amém.